E aí, pessoal, tudo beleza? A aula de hoje a gente vai estudar os dois sistemas de governo, socialista e o capitalista, tá? A gente vai começar pelo capitalismo e na aula que vem a gente estuda o socialismo, tá? Eu vou compartilhar esse PDF aqui com vocês. Depois, no final da aula que vem, a gente vai ter umas atividades envolvendo essas duas formas de governo, tá? Então, esses dois sistemas econômicos, tá? E então vamos começar aqui, ó, tá? Acompanhando aqui. O professor vai ler aqui no que é maior ali a letra, tá? Esse antagonismo aí, ele se consolidou depois da segunda metade do século XX, depois das guerras mundiais, tá? Onde os dois blocos dividiram o mundo entre si, né? Os dois com características distintas, né? Então, aqui, ó, eu marquei aqui um marca-texto aqui as características principais aí de cada um, tá? O capitalista, ele é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, pessoas ou algum grupo de pessoas tem os meios de produção. O que é as fábricas, né? As terras, as minas, né? Aqueles meios de produção, tá? Frotas, né? Bancos, etc. A gente vai ver mais sobre isso do desenvolver da aula, tá? E o trabalhador assalariado, né? Aquele que não tem meio de produção e tem que trocar força de trabalho por capital, tá? Esse bloco aí então depois da Segunda Guerra liderado aí pelos Estados Unidos, tá? Não que o capitalismo não existisse mais, mas aí apareceu, né, outro bloco ali que fez frente a esse modelo de economia. Aqui o bloco socialista, tá? Como é que é o bloco socialista? Então ele os meios de produção não pertencem à propriedade privada, pertence ao Estado, tá? Então terras e meios de produção pertencem ao Estado, marquei ali, tá? E isso dá garantia de emprego aos trabalhadores, né? Então tem uma visão de bem-estar social coletivo, tá? Vamos passar aqui, tá? Deixa o professor passar aqui também, tá? Ó, vamos começar como eu já tinha dito aqui, sistema capitalista aqui em cima, tá? Puxa, peraí, deixa eu ver aqui. Desenvolvido na Europa durante a Idade Média, na verdade não foi bem durante a Idade Média, tá, gente? Na Idade Média surgiu a burguesia, tá? Entre os séculos 11 e 15, tá? Na Idade Média não existia burguesia, existia só o clero, a nobreza fundiária e o trabalhador servil, né? Que não tinha terras e não era clérigo, então tinha que trabalhar em troca de subsistência, né? Mas depois porque o século XI começou a ter problema da fome, né? A fome, então o nobre perdoava as dívidas e o pessoal começou a voltar da área rural para o burgo. O burgo é a cidade que tinha sido abandonada lá no final do Império Romano. No burgo o que acontecia? Então no burgo como na Idade Média no feudalismo tinha baixa relação comercial, né? O feudo era autossustentável. Então no burgo o que acontecia? Tinha o artesanato, aquela oficina, o artesão que fazia cesto, fazia cerâmica, fazia ferradura, né? Trabalhava com metalurgia. Então o que acontece? O cara chegava lá e virava um assistente do mestre artesão, né? Então surgiu a burguesia, né? O burguês ele que mora no burgo, ele manufatura essas coisas para poder vender. Então a gente teve aí com essa fome, com esse êxodo rural para o burgo, a gente teve o surgimento aí da burguesia, tá? Então lá marquei aqui com marca-texto, tá? No capitalismo e seus primórdios, tá? É marcado entre as relações da burguesia e o proletariado, tá? A burguesia detém os meios de produção, as máquinas, equipamentos, matérias-primas e as terras, e o proletariado, que já está no nome, proletariado, só tem a única propriedade é a prole, ou seja, os filhos. Ele não tem meios de produção, então ele tem que vender sua força de trabalho em troca de capital, tá? Fases do capitalismo. Vamos ser bem rápido aqui para ser dinâmico, tá?
Capitalismo comercial, então essa burguesia que surgiu lá na Idade Média, na segunda metade da Idade Média, tá? Ela teve ascensão com o período das navegações, tá? Aqui, ó, a partir do século XV, descoberta do continente novo, né? América, tá? Então ali se consolidou ali essa burguesia, tá? Aqui a gente tem aqui nesse quadrinho aqui o artesanato e a manufatura que eu já tinha citado ali, o fabricar de sapatos, então era feito de maneira artesanal, geralmente tinha um mestre artesão e seus discípulos, né, que aprendiam ali as técnicas, tá? Vamos adiante aqui, deixa o professor mudar aqui, tá? Ó, como eu já tinha dito, né, as grandes navegações, tá? A descoberta da América as rotas comerciais que vinham da Ásia, né, fizeram com que o sistema colonial, né, se expandisse pelo mundo, usando mão de obra escrava, né, usando a disposição das matérias-primas, os metais preciosos, então fez com que essa burguesia acumulasse capital. Tá? Então, esse pessoal aí, pode ver que aqui do lado, aqui no mapinha, ali tem as rotas comerciais da Europa, tudo, né, partindo da Europa, indo para o Oriente, indo para a América, tá? Então aqui tem aqui a rota da prata, rota do açúcar, aqui do Brasil é do açúcar, tá, gente? Rotas especiarias, aquela verdezinha que vem lá da Índia, tá? Rota dos escravos, que vem da África, tá? A prata, que vem da América do Sul também, Potosí, ou que é na Bolívia também, tá? Então, o pessoal aí, mercantilismo, metalismo, acumulação de metais, tá? E aí esse ciclo acabou no século XIX, por quê? Porque teve a independência das Américas, né? Esses laços coloniais da Europa com a América cessaram, tá? E então no século XIX, aqui no Brasil a gente se tornou independente, daí ao longo do século XIX todos os países da América foram se tornando independentes da matriz colonial europeia. Então os europeus em 1871 se reuniram lá, fizeram o Congresso de Berlim, e aí então voltaram os olhos para a África e para a Ásia, como é que eles iam partilhar, né, a África e a Ásia. Então esse ciclo aí do final do século XIX chama-se neocolonialismo, né? Então foi diferente do colonialismo do século XVI, tá? Por quê? Porque em vez de invadir militarmente tal, e subjugar, o que eles fizeram? Porque já tinha dado errado, né? Os países aí acabam se tornando independentes. Eles fizeram, marquei com caneta marca-texto aqui, ó. Eles fizeram a cooptação de líderes locais, forças militares, e impuseram seus interesses econômicos, políticos e culturais, né? Então, a relação de poder e a dominação da Europa. Então, sobrepuseram a cultura europeia, né? Então tinha o que a gente chama de orientalismo, né? O estereótipo da cultura africana e asiática ser inferior, né? E a cultura europeia ser superior civilizadamente, né? Então uma coisa bem estereotipada, né, do europeu, né? Não considerasse a cultura dos povos coloniais. Vamos à segunda fase aqui, que é o capitalismo industrial, tá? Então, como é que se dá o capitalismo industrial? Com a Revolução Industrial. Nesse boxzinho aqui tem aqui, ó, do século XVIII, na Inglaterra, Grã-Bretanha, tá? Surgiu a máquina a vapor. Então a máquina a vapor substituiu a mão humana e a tração animal, né? Da máquinas, teares mecânicos, a indústria têxtil, na distribuição, porque daí o veículo de tração animal, que era para distribuir os produtos, foi substituído pela locomotiva, então bem mais rápido. O barco a vela foi substituído pelo barco a vapor, né? Que não dependia mais agora do sabor do vento e tal. Ia, né, mais rápido na, né, distribuição, maior quantidade de produtos, tá? Então você botando máquina, você tira aquele artesão que faz parte de todo o processo da fabricação
e coloca lá numa linha de produção um cara que vai apertar só um parafuso ali, né? Que não precisa ter treinamento e nem ter conhecimento, né? Então a mão de obra é mais barata, né? Porque ele não é especializado, então diminui o custo de produção, diminui o custo de mão de obra, tá? Substitui a mão de obra escrava, que era uma característica do século XVI até XIX, tá? Porque o escravo eles têm que abrir mercado consumidor, o escravo não consome nada, porque ele não tem dinheiro, ele é escravo, então você substitui o escravo por trabalhador assalariado, porque o trabalhador assalariado ele trabalha, ganha pouco, mas ele ganha e aí ele devolve, ele tem que consumir, né, esses produtos da... Então, crescentes demandas, eu marquei ali com marca-texto, a abertura do mercado consumidor, tá? E aqui para a última fase, aqui o capitalismo financeiro, tá, gente? Então, o que acontece? Teve industrial que ganhou tanta grana que ele virou banqueiro, comprou o banco, criou um banco, né? Ou o banco comprou fábrica, né? Então, era tanto capital que aí, então, o pessoal começou a já vender dinheiro, né? Que é o que emprestar, né? Vender aquelas coisas, juros, né? Então é mais fácil você fazer um empréstimo cobrando juros do que produzir, né? Os produtos têm todo aquela sabor do mercado, né? Baixa, sobe. Então o banco é uma coisa mais rentável, mais fácil de se ganhar dinheiro do que a indústria, acredito eu, tá? Aqui no final, aqui a gente tem as empresas de capital aberto. Então a empresa cresceu tanto que ela abriu capital, tá, gente? Como é que você abre capital? Você bota a empresa à venda, mas você não está vendendo a empresa, você vai vender fatias da empresa, fatias pequenas, entendeu? Essas fatias se chamam ações. Então o que acontece? Você continua sendo dono da empresa quando você tem o controle acionário, ou seja, você tem mais que a metade das ações da empresa, você é o dono da empresa. Mas a outra metade você fatia, tá? E o pessoal pode comprar essas ações. Aqui tem uma foto aqui de um pregão. O que é o pregão? A compra e venda de ações, tá? Então você pode comprar e vender. Então isso aí já teve uma empresa que, através de especulação, se as ações subiram mais do que a empresa realmente valia, né? Isso aí teve a crise de 1929, a quebra da bolsa de valores foi em função dessa especulação o mercado, o Estado não controlou essa especulação e aí teve uma crise mundial, tá? Mas vamos falar bem superficialmente sobre isso. Características do capitalismo aqui, tá? Então vamos lá, a gente já falou que a propriedade privada dos meios de produção, essa é uma característica. A economia de mercado, isso a gente não falou ainda, vamos falar agora, tá? Então, as empresas que estabelecem o preço dos produtos, como que elas fazem isso? Pela lei da oferta e procura. Então, se você tem um produto, você tem muito produto do mercado e tem uma baixa demanda, ou seja, poucas pessoas que consomem aquele produto. Então a tendência é aquele produto ficar parado na prateleira. Então para ele sair da prateleira, porque até para estocar é custo, tá, gente? Então para ele sair da prateleira, o que você faz? Você abaixa o preço, tá? Você abaixa o preço. Então isso é o contrário, tá? Lei da oferta e procura. Se a procura é muita e a produção é limitada, né? O que acontece com o preço do produto? Ele sobe, né? Que é um produto, né, que tem muita procura e pouca oferta, tá? Mas o que acontece com essa lei da oferta e procura? O Estado, até a crise de 1929, ele não regulamentava a criação dos monopólios. O que acontece? Às vezes a concorrência entre uma empresa e outra faz o preço baixar. Mas o que acontece? As empresas, em vez de competir entre si no mercado, elas se fundiam, criando monopólios. Então elas controlavam o preço, tá? Isso o Estado não fez até a crise de 29 e, né, depois começou a se fazer um controle maior estatal dessas fusões de mega empresas com o monopólio de determinados produtos no mercado. Lei de oferta e procura, tá? Tem mais ou menos a ver com essa que a gente acabou de falar, né? Já expliquei, né? Se tem a demanda é maior que a oferta, cai, se é o contrário, sobe, tá? Concorrência, também já falei, né?
O quanto maior a concorrência, quanto maior o número de empresas produzindo o mesmo produto, a tendência é o preço cair, né? Porque o que acontece? A empresa que está chegando no mercado para concorrer com uma empresa que já está no mercado, o que ela faz? Ela tenta diminuir o custo de produção, mão de obra, insumos, né? E aí o que acontece? Ela produz um produto com um custo de produção menor, então uma margem de lucro menor, e aí diminui o preço. Aí o que faz a outra que já estava no mercado? Ela tem que diminuir o preço para se tornar atrativa assim, né, com a concorrente. Então o que acontece? Essa briga de preços faz com que o preço dos produtos caiam, mas nada impede que as empresas se juntem. Vamos fazer o seguinte, não vamos ficar lutando aqui entre si, vamos se juntar, que daí a gente vamos se unir, que a gente vai poder controlar o preço e todo mundo sai ganhando. Essa é a criação do monopólio, então o Estado ele tem que controlar isso aí para que o consumidor não saia prejudicado. Tá? Trabalho assalariado, já falei, né? Também a força de trabalho também é controlada pela lei da oferta e procura, tá? Então, se está todo mundo empregado, né, a tendência, se tem uma carência do mercado de absorver força de trabalho, né, então você tem que pagar mais o salário. Você está precisando de gente para trabalhar e não tem, vamos supor, tá? Aí o que você faz? Você, não, vou ofertar mais dinheiro, né, como salário, que daí eu vou conseguir gente para trabalhar na minha empresa. Quando é o contrário, que geralmente é o contrário, né, a gente tem desemprego, então acontece, você tem um exército de reserva, que é o percentual de desempregados, tá, no país, então você pode pagar pouco, tá? Pagar pouco e aí tá tudo bem, tá? E aí o teu lucro é maior, né? Claro, vamos adiante, rapidão. Capitalismo e sua expansão no mundo, olha que legal. Então, o que a gente já disse, da fim da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, todo mundo já está querendo saber, país com maior desenvolvimento vendiam produtos industrializados para países em desenvolvimento, que é o caso nosso, tá? E compravam matérias-primas. O Brasil é um país exportador de matérias-primas, tá, gente? Produtos de baixo valor agregado, tá? Então aqui tem ali, ó, esses países industrializados colocaram aqui o que acontecia antes, tá, gente? Eles pegavam a matéria-prima, levavam lá para a Europa, transformavam a matéria-prima em produto, agregavam valor, né? Aí vendiam de volta, ou para o consumidor interno lá na Europa e também para aqui, para a colônia, né? Vamos por assim, vamos dizer assim. E aí o que acontece hoje em dia? Tem as transnacionais, então eles não precisam levar a matéria-prima para a Europa e depois trazer de volta, isso aí dá custo. Então eles colocam a indústria aqui, porque aqui a gente tem mão de obra barata, né? A gente tem a gente tem as matérias-primas em abundância aqui na América, né? Então não precisa mais, tá? As empresas de fora vêm e se instalam aqui, tá? E impedem também o desenvolvimento da indústria nacional, tá? Então o que acontece? Tem a sobreposição cultural, aqui eu marquei a homogeneização cultural, quer dizer, a gente está consumindo McDonald's, Coca-Cola, é coisa de gringo, né? Não é nossa, né, gente? Apesar que tem a Guaraná, né? Mas o McDonald's não tem um concorrente nacional. O Girafa, sei lá, talvez. Mas é igual, né? É só nacional, mas imita o americano, tá? Então o que acontece? A gente tem uma indústria de baixa tecnologia, né, gente? A gente produz produtos aí a indústria de bens de consumo não duráveis, que é a indústria de alimentos, né? E etc. Mas é isso aí. Semana que vem, então, vamos estudar o socialismo e, pelo fim, vai ter umas atividadezinhas, tá, gente? Beijo, até a próxima. Parou? Parou. Salvou? Não salvou?